Dando continuidade à nossa matéria, vamos começar agora com os carboidratos. Carboidratos são compostos orgânicos, como nós já vimos anteriormente, os compostos inorgânicos, que foram a água e os sais minerais. Agora, carboidratos, compostos orgânicos. O que seria compostos orgânicos? Bom, compostos orgânicos são aqueles que são produzidos por um organismo, né? Como eu havia dito para vocês anteriormente, esse organismo seria as plantas. Lembra que eu fiz a pergunta, o que planta come? Aí vocês me falaram várias coisas e a gente chegou a uma conclusão, que as plantas, assim como também as algas e algumas bactérias, elas retiram as substâncias inorgânicas do meio ambiente, né? Que nem como a gente viu, que é o dióxido de carbono, a água, transformando essas substâncias inorgânicas em compostos orgânicos, que seria, no caso, os carboidratos. E o que seria carboidratos? Carboidratos são açúcares, são chamados também de hidratos de carbono ou glicídios. Então, esse composto aí produzido pelas plantas, bactérias e algas são os glicídios, que são derivados da glicose, né? Pois é, então, carboidrato seria o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Todos esses elementos aí nessa ilustração são carboidratos. Ou seja, tudo que é derivado de plantas são carboidratos, porque ele é o subproduto do quê? Da fotossíntese. Bom, como função dos carboidratos? Antes de mais tudo, eu gostaria que vocês pensassem no seguinte. Todo objeto, digamos assim, ele tem que ter uma energia, certo? Por exemplo, a televisão. A televisão, para funcionar, ela tem que ser alimentada por uma fonte de energia, assim como os veículos, a geladeira e outros utensílios. Nós também vamos nos colocar nessa analogia. Nós somos seres vivos que precisamos de energia. E de onde a gente retira essa energia? Enfiando o dedo na tomada? Não, né? Claro que não. É através da alimentação. Então, desde o momento que a gente acorda até o momento de irmos dormir, a maioria dos alimentos que nós consumimos são o quê? Carboidratos, são produtos derivados de plantas. Por exemplo, o nosso pãozinho aí, ó, o nosso pão, ele é o quê? Um carboidrato. Por quê? Porque ele é feito do trigo, o trigo é uma planta e toda planta vai produzir o quê? A glicose, o carboidrato final, certo? Então, a nossa fonte de energia é através da alimentação. E o nosso combustível, pessoal, esse carboidrato, após ser ingerido, lembrando que a digestão começa pela boca, né? Ele é transformado em ATP para que a nossa célula possa funcionar. Como assim funcionar? Para que a gente possa respirar, para que nós possamos assistir uma TV, para que nós possamos o quê? Ouvir esse vídeo agora, enxergá-lo também. Então, ou seja, todas as atividades que vocês realizam durante o dia, nada é de graça, tudo precisa de quê? De energia. Então, essa energia ela é transformada em ATP, que tem essa figurinha aqui do lado. ATP é uma sigla que significa adenosina trifosfato. Essa adenosina aí, essa adenina é uma base nitrogenada, tá? Que vai compor o nosso DNA e RNA. Estão vendo aí de verde que eu tenho 3 moléculas de fosfato, de fósforo, né? O que acontece? A gente chama isso de trifosfato, por isso que é adenosina trifosfato. Todas as vezes que precisamos de algum tipo de energia, nós vamos o quê? Liberar uma dessas daqui e vamos ficar como produto final apenas 2 moléculas de fosfato, transformando a adenosina trifosfato em adenosina difosfato. Quando uma pessoa ela entra em coma alcoólico, pessoal, o que acontece? Quando os paramédicos chegam para socorrê-las, o primeiro procedimento que eles fazem é aplicar glicose na veia desse paciente. Por que seria glicose? Porque a única fonte de energia aceita pelos nossos neurônios é o quê? É a glicose. Então, isso faz com que a pessoa volte a ter consciência e para restabelecer suas funções, né? Bom, sobre as funções dos carboidratos. Lembrando que carboidratos são todos aqueles alimentos que são produzidos por
plantas. Bom, sobre a função estrutural. Estrutural, pessoal, imagine a estrutura da sua casa. Não é ela que vai sustentar a sua casa? Por exemplo, as ferragens na hora de construir. Da mesma forma, são os carboidratos. Nós temos, por exemplo, a ribose e a desoxirribose, que são açúcares encontrados nas estruturas do nosso DNA e RNA. Bom, nós temos também a quitina. A quitina é um carboidrato super resistente, tá bom? Que vai compor o exoesqueleto do quê? Dos artrópodes. Esses artrópodes, pessoal, são animais que eu vou estar falando deles mais pra frente. Então, essa muda que vocês estão vendo aí, ó, essa casquinha aí, a gente chama de exoesqueleto. E ele é formado por quitina, que é esse o quê? Polissacarídeo, que são açúcares. E também temos a questão da estrutura das plantas, que é a celulose. Pergunta, se nós quando nós vamos fazer uma radiografia, nós conseguimos ver o que? Os nossos ossos na imagem, certo? E se pudéssemos fazer um raio-x de uma planta, o que nós enxergaríamos nesse raio-x? Pensa aí que depois a gente responde junto. Bom, continuando aqui, né, sobre os artrópodes. Pessoal, quando esses animais eles precisam crescer, eles trocam de muda, né? Essa muda seria o que? Esse exoesqueleto de quitina. Então, enquanto o esqueleto novo está sendo formado para que esses animais possam entrar na fase adulta, que é o crescimento, eles vão fabricando então o seu esqueleto novo, e esse por fora aí a gente chama de exoesqueleto, que é feito de açúcar. Um desses animais são o escorpião, a aranha, o piolho de cobra, a lacraia e o nosso saudoso, o quê? Senhor siriguejo. Todos são artrópodes. Legal, né? Um esqueleto de açúcar, então podem ficar à vontade para comer piolho de cobra, chupar a lacraia, né? E dar uma mordidinha no escorpião. Bom, continuando as funções. Função de reserva. Como assim função de reserva? Pessoal, se fôssemos fazer uma dieta, vamos supor que nós vamos ser privados de alimento, né? Vamos supor que vamos ficar aí uns 10 dias sem nos alimentarmos de carboidratos. Nada de origem de planta, nada de farinha, nada de quitanda, nada de doce, nada de nada, né? De açúcar, nada de carboidratos. Bom, vai chegar um momento que nós precisamos de o quê? De ter energia. Já que a energia é vinda através dos carboidratos e nós não estamos o quê? Nos alimentando de carboidrato, nosso corpo vai começar o quê? A procurar meios para se alimentar, né? Precisamos de energia. E todo carboidrato em excesso, ele é transformado em gordura, que é essa camada adiposa, que são os nossos lipídios. Bom, a nossa dieta, ela é uma dieta baseada em 2.000 quilocalorias numa pessoa adulta normal, certo? Então, assim, por exemplo, dando um exemplo bem mentiroso, 2.000 calorias é o que o seu organismo precisa para se manter ativo, para o seu coração funcionar, o seu cérebro mandar impulso nervoso, você respirar e tudo mais. Então, pensar 2.000 calorias. Só que nós excedemos essa quantidade de calorias. Como assim? Nos alimentando, certo? Por exemplo, estou mentindo, né? Vamos supor que um copo de coca seria a questão de umas 800 quilocalorias. Um copo de coca. Se tomarmos 3 copos de coca, faz o cálculo aí, ó. São quantas calorias? 8 vezes 3, gente? 24, né? 2.400 calorias. E aí, será se já passou da conta? Passou, né? Então, o excesso desses carboidratos, essas calorias que a gente consome, ele é transformado em gordura. Essa gordura vai ficar ao redor dos órgãos e debaixo das nossas peles, né? Que é nossos famosos pneuzinhos. Bom, chega um momento que você não come mais carboidrato, então acabou a entrada de energia. Então, esse armazenamento de energia que você tem, que é essa gordura, ela vai ser consumida pelo organismo. Só que vai chegar um momento que acabou a gordura, você emagreceu e não está entrando o que? Energia para o corpo. De onde que o corpo vai retirar energia para se alimentar? Como está escrito aí, ó, reserva. Nossa reserva energética nos animais chama-se glicogênio. Esse glicogênio são os resíduos da glicose que são armazenados
tanto nos nossos músculos como no nosso fígado, né? Eu vou estar falando mais sobre o glicogênio quando a gente for falar sobre proteína, tá bom? Lá pra frente, mas voltando aqui em carboidratos. Então, quando a gente para de comer carboidratos, e a gente acaba emagrecendo, porque vai consumindo todo o nosso tecido de gordura, a gente vai ter a última reserva, que é o nosso músculo e nosso fígado. Então, com isso, pessoal, a gente vai perdendo massa magra, tá bom? Bom, e as plantas, quando elas são privadas de alimento? Quando elas não, digamos assim, elas não vão conseguir mais produzir algum alimento. Ela tem que ter uma reserva, né? Então, a reserva energética das plantas chama-se amido. Onde que é guardado o amido? Nas raízes das plantas, por exemplo, mandioca, né? Puro amido. Tubérculos como batatas, inhames, sementes e nos frutos, certinho? Bom, quanto à classificação, nós temos os monossacarídeos. O que são monossacarídeos? Quando eu tenho de 3 a 8 átomos de carbono, Czinho lá, eu chamo de monossacarídeos, tá? Bom, e a gente vai classificá-los quanto à quantidade, né? Por exemplo, hexoses aí em vermelho. Hexoses é porque possui 6 moléculas de carbono. Exemplos de hexose, olha aí para vocês verem, a glicose, C6, H12 e O6. Onde nós vamos encontrar a glicose? No sangue, no mel, tá? E nos tecidos vegetais. Bom, o mel, pessoal, ele é um carboidrato, só que ele não é de origem vegetal, é de origem animal, mas continua sendo o quê? Carboidrato, tá? Bom, a frutose, tá vendo que a forma da glicose, da frutose e da galactose são a mesma fórmula molecular? Bom, então tudo é a mesma coisa? Não, pessoal, a fórmula molecular é a mesma quantidade de átomos. Porém, a fórmula estrutural vai ser diferente, porque uns vai ser cetonas, outros serão aldeídos, isso vocês vão ver em química, tá bom? Voltando aqui, pessoal, todas as vezes que nós vamos comer qualquer tipo de carboidrato, eles vão ser quebrados, qualquer carboidrato, ele vai ser quebrado em unidades menores, porque o nosso corpo só consegue absorver a glicose, a frutose e a galactose, tá bom? Vamos ver onde a gente encontra isso. A frutose, né, nos frutos adocicados e no esperma humano. E aí, tem açúcar no esperma, gente? Vamos pensar aqui. Bom, vamos raciocinar da forma mais correta possível. Pessoal, esse açúcar do esperma não significa sabor de esperma, significa energia. Lembra que eu falei que o açúcar, carboidrato, tem função energética? Bom, o espermatozoide, pessoal, ao entrar pela vagina, o canal da vagina, até chegar nas trompas, é um caminho muito grande para uma célula que a gente jamais consegue enxergar a olho nu, né? Então, é um caminho muito longo para subir. Então, esse açúcar dele seria a função de energia, para ele poder ter energia para o flagelo dele se locomover, para ele subir, para encontrar o possível óvulo lá nas trompas, né? Bom, e nós temos também a galactose, tá? A galactose, vocês pensam que o açúcar do leite é somente a lactose, né? Pois é, a gente vai aprender daqui a pouco. Esses são os monossacarídeos. Qualquer alimento derivado de carboidrato, nós vamos digerir ou glicose, ou frutose, ou galactose. Nós temos também dentro dos monossacarídeos as pentoses. Pentose, gente, lembra de penta aí? Penta é o quê? 5, não é? Então, vamos lá, são aqueles monossacarídeos que têm 5 moléculas de carbono. A ribose, que é o nosso RNA, e a desoxirribose, que é o nosso DNA. Estão vendo aí? A diferença de um para outro é somente uma molécula de quê? De oxigênio, certo? Então, essa estrutura aí, ó, da dupla hélice do DNA, ela se dá ao fato do quê? De termos açúcares. Então, nós temos o açúcar do grupo fosfato e a base nitrogenada, que vocês devem ter aprendido lá com a professora Joyce, que era o tarado, né? A timina que liga com a adenina, juntamente o que? Na CG. Que CG seria essa? Citosina e guanina. Vocês devem ter visto isso daí, né? Continuando aqui. Continuando. Bom, sobre a ligação glicosídica. Pessoal, todas as vezes quando eu tenho
mais de um monossacarídeo juntos, eu vou formar uma ligação glicosídica, ou seja, eu vou ligar duas moléculas, certo? De carboidratos. Bom, e todas as vezes que eu vou ligar duas ou mais moléculas de carboidratos, eu vou liberar água. Tá vendo aí em vermelho? Aí, ó, H2O. Então, para juntar a molécula para formar um disacarídeo, um polissacarídeo, seja ele qual for, eu vou ter união de dois ou mais o que? Monossacarídeos. E eles vão ser unidos através da ligação glicosídica. Bom, oligosacarídeos. Oligo significa poucos, pessoal. Sacarídeos, açúcares. Então, são de 2 a 6 monossacarídeos. Os mais conhecidos são os disacarídeos. Vamos entender o que são? Essa imagem aí, ó, é para vocês, tá? Que já estão entediados com essa aula, com essa professora que fala. Tá vendo? Vocês reclamam tanto de eu falar e agora não tem nem como eu desenhar para vocês. Estão com saudade dos meus desenhos? Os disacarídeos. Bom, os disacarídeos, pessoal, é a união de dois monossacarídeos. Que nem a glicose é um monossacarídeo e a frutose é outro monossacarídeo. Então, quando eu tenho dois juntos, eu vou formar os disacarídeos. Bom, por exemplo, a sacarose. A sacarose, pessoal, é esse açúcar de mesa que nós temos aí, tá? É o açúcar da cana. Então, ele é formado pela união da glicose e a frutose. Então, eu tenho o nosso açúcar. Agora, cuidado com o consumo exagerado de carboidratos, tá? Porque os carboidratos, eles em excesso, eles geram uma patologia conhecida como diabetes. Lembra do diabetes tipo 1, diabetes tipo 2? Bom, pessoal, essa doença, diabetes, ela é causada por uma disfunção do pâncreas. Porque o pâncreas, ele vai produzir hormônios, né? E um desses hormônios são a insulina. Então, a insulina, ela é responsável por controlar os níveis de açúcar no sangue. O que acontece? Então, a pessoa, quando ela se alimenta muito de carboidratos, acaba que ela vai diminuir essa produção, né? Quando a pessoa tem essa patologia. E o que acontece? Esse excesso de açúcar, ele não vai entrar aonde? Para dentro da célula, onde é necessário para formar o ATP, fazendo com que essa pessoa, então, ela tenha esse acúmulo de açúcar fora da célula, causando, então, a má cicatrização, a cegueira, a insuficiência renal, entre outras coisas que a gente vai estar falando, tá? Inclusive, se uma pessoa que tem diabetes, ela fizer uma unha ou alguma cirurgia, machucado, sei lá, vai prejudicar durante a cicatrização, né? Então, podendo até perder o membro devido à falta de cicatrização. Bom, a glicose mais a galactose vai formar o açúcar do leite, que vocês chamam de lactose. Nós chamamos, né? Pois é, sobre a lactose, a nossa intolerância, ela chega bem aqui, ó, na galactose, porque quando a gente não tem a enzima para quebrar a galactose, a lactose em galactose e glicose, a gente vai ter essa intolerância. Bom, nós temos também a glicose, mais glicose formando a maltose. Essa maltose aí, pessoal, não é à toa que tá essa cerveja aqui do lado. Cerveja puro malte, ou seja, puro açúcar, para criar o que? Essas pancinhas aí que muitos têm devido ao que? A bebida alcoólica excessiva, né? Bom, e para concluir, nós temos os polissacarídeos. O que são polissacarídeos? São centenas, milhares de quê? De monossacarídeos, de glicose, né? São polímeros de glicose. São várias unidades repetidas. Glicose, 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 glicose. Quando a gente vai comer o nosso pãozinho aí, ó, com uma experiência que eu poderia estar sugerindo a vocês. Se vocês pegam o pão, esse pão francês mesmo, ele não tem sabor doce, nem sabor o quê? Salgado, ele é neutro. Quando eu coloco um pedaço desse pão na boca e deixo em cima da língua, vai começar a atividade salivar, né? Então, a saliva vai começar a fazer a quebra desse polissacarídeo em moléculas menores. Então, após alguns segundos ou minutos que esse pão está em cima da língua, juntando essa secreção, que é a nossa saliva, né?
a gente vai sentir essa quebra, a gente vai sentir um sabor adocicado, porque é a quebra do polissacarídeos em unidades menores. Bom, eu já falei sobre a reserva vegetal, o amido, a reserva animal, o glicogênio, né? E a celulose, pessoal. Por que será que a vaca come capim e engorda e nós comemos alface, folhas, acabamos o que? Não engordando? Justamente porque nós não conseguimos digerir a celulose. Inclusive, se vocês mastigarem, ou melhor, não mastigarem bem o milho, se vocês consumirem o milho sem mastigar, ele vai sair inteirinho nas nossas fezes. Justamente por quê? Porque nós não conseguimos digerir a celulose. Alguns animais digerem a celulose, né? Que são os ruminantes. São as vacas, os camelos, os cavalos. Eles conseguem. Por isso que a vaca come o capim, consegue digerir essa celulose, porque tem algumas bactérias, né? Que ajudam nessa quebra. E ela acaba absorvendo. E nós não, do jeito que ela entra, ela sai nas fezes. E essa celulose aí, pessoal, é esse papelzinho que a gente tem aí, que a gente destrói tanto, que é a celulose, que é da parede celular das plantas, tá bom? E para finalizar aqui, né, nós temos o fígado, né, um fígado bovino com jiló, porque eu sei que vocês amam fígado com jiló. Bom, e assim a gente vai terminar, né, os nossos carboidratos. Muito amor para vocês em forma de carboidratos, né? Açúcares aí. E eu gostaria de agradecer o patrocínio, né, do aluno do primeiro B, o Andil. O Andil, eu estou gravando esse vídeo neste momento usando um foninho. Lembra do seu foninho? Obrigada, viu? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.